Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan. Quero apresentar para vocês nessa aula aqui uma sugestão de resolução da nossa 10ª questão da terceira lista, onde nós vamos trabalhar também aí um jogo, que é a parte agora do joguinho de Joquem-Pô, tá certo? É o jogo de pedra, papel e tesoura. Então, vamos abrir aqui o PyCharm no computador, que eu quero apresentar para vocês aí a resolução, então, do nosso 10º exercício da terceira lista. Muito bem, eu já estou com o PyCharm aberto aqui no computador para nós trabalharmos aqui a resolução do 10º exercício da terceira lista. Aqui eu tenho o meu projeto Exercícios de Python, eu vou abrir ele aqui. Aqui dentro desse projeto eu já tenho criado de aulas anteriores o meu arquivo .py aqui da lista 03, tá certo? Eu vou aqui ocultar o meu navegador de arquivos. Na aula passada nós fizemos aí também a criação de um jogo, tá certo? Para fazer ali com que o usuário entre com um número e ele verifica se o usuário acertou o número ou não, de acordo com a escolha do número que foi sorteado pelo computador. No nosso 10º exercício, também é um jogo, e aqui nós temos aqui, né, o enunciado da nossa 10ª questão, que fala o seguinte: desenvolva um programa em Python para descrever como jogar pedra, papel e tesoura, o nosso famoso jogo de Joquem-Pô, entre você, o usuário no caso, e o computador. Então, como nós fizemos no exercício da aula 9, nós vamos também importar aqui a biblioteca random, para que o usuário possa entrar com um dado e que depois o computador possa escolher de forma aleatória uma opção de pedra, papel e tesoura. Então, eu vou colocar aqui inicialmente aqui, ó, import a biblioteca aqui, né, o nosso módulo random. Logo na sequência aqui eu vou criar uma variável composta que vai ser as minhas opções, tá? Mais à frente eu vou falar de variáveis compostas utilizando aí as listas. Nós normalmente declaramos uma lista utilizando colchetes. E aqui as minhas opções que eu tenho para o joguinho, né, é pedra, papel e tesoura. Então eu vou colocar aqui entre aspas simples, já que eu vou colocar aqui uma string. Então vai ser pedra. Lembrando que na aula passada aí eu falei sobre a parte de manipulação de strings. Se você não assistiu essa aula, eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa ver a aula. Então eu tenho a opção de pedra, papel e por fim aqui também eu tenho a opção de tesoura. Então essas são as minhas opções. Logo na sequência eu vou pedir para que o usuário, né, ele entre aqui com o dado. Então eu vou colocar o nome para o usuário aqui, jogador. Jogador vai entrar com o input, né, o dado aqui no caso, né, escolha, vou colocar assim, ó, escolha a opção, né, de pedra, papel, tesoura. Vou colocar desta maneira. Então aqui eu tenho as minhas entradas de dado. Logo aqui na sequência eu já posso fazer uma verificação, né, se jogador not, né, não em opções. Então, se jogador não tiver nas opções aqui, por exemplo, eu já posso printar uma mensagem aqui para que o usuário, que a escolha foi inválida, né? Então, eu vou colocar aqui o print para saída de dados. Então, escolha inválida. Opa, inválida. Tente, por exemplo, tente novamente. Vou colocar aqui desta forma, tá certo? E aí, eu já posso escolher aqui o else, né? Se não, neste caso aqui agora, né? Nós já podemos trabalhar aqui a parte principal do jogo. Se não, né? Eu já posso colocar então aqui, ó, computador, por exemplo, ó, vou declarar uma variável computador, vai receber, né? Eu vou colocar aqui o módulo random e eu vou importar uma funcionalidade aqui da biblioteca random, que é o choice. Choice, aqui as opções. Então, eu estou declarando essa variável computador aqui, de forma que o computador, né, ele vai escolher de forma aleatória uma dessas opções aqui que foi declarada nessa minha lista de opções aqui, no caso do joguinho Joquem-Pô, que é pedra, papel ou
tesoura. Logo aqui na sequência, né, eu já posso então fazer aqui, ó, mostrar na tela aqui com as F-strings a escolha do usuário e do computador. Então, eu vou colocar aqui uma quebra de linha, então, contra barra N. Vou colocar aqui, ó, você, né, no caso, o usuário, você escolheu 2 pontos, e eu vou colocar aqui a variável jogador, no caso que o jogador entrou ali na entrada de dados. Logo na sequência também aqui eu vou colocar, né, utilizando as F-string, a escolha aqui, ó, o computador escolheu fazer da mesma forma, e aí eu coloco aqui agora entre as chaves a variável computador. Então eu já mostro aqui as opções, tanto que o usuário, né, digitou, então eu já mostro aqui a escolha do usuário, e também eu já mostro também a escolha de computador, tá certo? Então, aqui dentro desse meu bloquinho do else, eu vou criar aqui agora uma estrutura condicional, né, que vai ser um if. Se jogador, por exemplo, ele escolher a mesma opção de computador, neste caso aqui ele vai entrar no primeiro bloco, né, e vai dar um empate. Então, eu já coloco aqui um print e mostro um empate, tá? E aí, pessoal, dentro desse bloquinho do else aqui, ó, dentro desse bloquinho do else, eu posso colocar um if. Inclusive, eu posso colocar um if dentro de um outro if e assim por diante. E agora, né, eu já posso trabalhar aqui com um elif, já que aqui é uma estrutura condicional aninhada. E agora eu vou colocar aqui as minhas opções, né, onde o usuário, por exemplo, ele vai sair vencedor. Então, neste caso aqui, ó, eu vou colocar aqui entre parênteses, né? Então, se jogador, por exemplo, escolher ou igual, né? A primeira opção dele for pedra, and, né? Eu vou utilizar aqui as estruturas lógicas. Computador, escolher, por exemplo, a opção tesoura. Então, eu vou colocar aqui tesoura. Essa vai ser a minha primeira verificação. E eu vou colocar aqui um ou. Vou quebrar uma linha aqui, pessoal, mas vai ser a continuação aqui. Eu posso utilizar o contrabarra, dar um enter. Eu vou fazer aqui uma outra verificação aqui, ó, se jogador. Então, jogador por igual a papel, por exemplo, end, computador por igual a pedra, ou quebrar novamente a linha aqui, ó, jogador papel, end, computador, pedra. Vou ter uma quebra de linha aqui agora novamente, jogador for igual a tesoura, end, computador agora, pedra, tesoura, pedra. Agora faltou por último aqui é um igual, né? Não é 2 iguais, porque não é atribuição, tá? Se o computador for igual a papel, que ficou faltando aqui agora, ó, papel. Então, neste caso aqui, o usuário, né, sai vencedor. Então, eu já posso utilizar aqui um print com a saída de dados, né? No caso, o usuário você venceu. Vou colocar aqui uma exclamação. Se não, né, agora minha última opção, else. Se não teve empate, jogador venceu, sobrou aqui agora, né, computador que vence. Então, neste caso aqui, eu vou sair aqui com a função print, com os dados, o computador venceu. Vou colocar desta maneira aqui. E, dessa maneira, nós já podemos rodar aqui o nosso jogo, né, do Jokenpo. Então, eu vou rodar esse código aqui, ó, botão direito aqui em cima da aba lista 03, run lista 03. Eu vou escolher aqui, por exemplo, a opção pedra,
Opção inválida. Ah, tá. Olha só, eu coloquei aqui, pessoal, a minha opção de usuário, tudo em letras minúsculas, e ele falou escolha inválida, né? O que acontece? O Python, né, ele é uma linguagem case sensitive, né, no caso, então ele diferencia letras maiúsculas e minúsculas, maiúsculas com minúsculas, tá certo? E como eu entrei com o dado jogador que escolho uma opção e não falei nada para ele aqui, ó, eu só coloquei as letras maiúsculas e minúsculas aqui, ó. Então, quando eu coloquei tudo em letras minúsculas, ele deu escolha inválida, né? Por quê? Porque jogador não está dentro de opções, que é pedra, papel ou tesoura, já que eu coloquei pedra tudo em minúsculo. Para me corrigir esse problema aqui, ó, eu vou utilizar um método aqui, ó, na minha variável jogador, que é o capitalize. Esse método aqui ele faz o seguinte: se o usuário colocar tudo em letras minúsculas, tudo em letras maiúsculas, enfim, seja lá como ele colocar, esse método aqui ele sempre vai fazer com que a primeira letra seja maiúscula e as demais minúsculas. Tá? Então, nós fizemos isso aí na aula passada, quando eu comentei sobre a manipulação de strings. Vou rodar aqui novamente o meu código. Vou colocar aqui a opção pedra. Ó, você escolheu pedra, computador pedra também, então deu um empate. Tá certo? Vou rodar aqui novamente. Vou escolher aqui pedra novamente. Você escolheu pedra, computador, tesoura, você vence, já que pedra vence a tesoura. Vou rodar mais uma vez, eu vou colocar aqui papel. Ó, vou colocar até tudo em letras maiúsculas aqui, ó, papel. Ele não deu erro, né? Então você escolheu papel, computador também papel, deu um empate. Vou escolher agora a tesoura. Ó, tesoura. Você escolheu tesoura, o computador escolheu pedra, o computador vence, né? Já que pedra ganha da tesoura lá no jogo de Jokenpô. Vou fazer como nós fizemos no exercício 9 aqui, ó. Vou colocar aqui, para não ficar sem nada, vou colocar assim, ó, print, colocar um igual, explicação, 20, colocar uma mensagem aqui do jogo, né? Colocar assim, ó, print, tem vindo ao jogo de Jokenpô. Vou colocar dessa forma aqui. E também vou colocar na próxima linha aqui um print também, como eu fiz ali na linha anterior. Igual, vezes, acho que 20 caracteres vai ser pouco para essa frase que eu coloquei. Vou rodar aqui novamente. Faltou aqui um pedacinho aqui. Vamos colocar uns 5 a mais, né? Vou colocar aqui uma opção pedra. Escolheu pedra, papel, computador vence, né? Porque papel ganha da pedra. Vou colocar ali 25 aqui nessa opção. E aqui também 25. Vou rodar. Faltou mais um pedacinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vai ser 29. Vou colocar aqui tesoura. Eu venci porque o computador escolheu papel e eu escolhi tesoura, né? Acabei vencendo. Então eu tenho que colocar aqui, na verdade, 29. 29. Vou rodar novamente. Agora sim, bem-vindo ao jogo de Jokenpô. Escolho uma opção. Vou escolher agora papel. Você escolheu papel, computador tesoura, computador, neste caso, vence. Então, dessa maneira aqui, né, pessoal, finalizamos aqui a resolução do nosso 10º exercício da terceira lista, onde nós trabalhamos aí o jogo de Jokenpô. Vamos ver aqui quantas linhas de código deu. Começamos aqui no 150 até o 170, 20 linhas de código, né? Então, aqui nós trabalhamos a parte do jogo de Jokenpô, que é o pedra, papel e tesoura. Tá certo? Então é isso, pessoal.
Chegamos aí ao final de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu apresentei para vocês aí uma sugestão de resolução da nossa 10ª e última questão da terceira lista, onde nós trabalhamos aí o famoso jogo de Jokenpô, mais conhecido como pedra, papel e tesoura. Lembrando que esse é o nosso 40º vídeo aqui do canal, onde nós vamos encerrar essa primeira parte do curso. Daremos continuidade aí no curso. Você pode acompanhar aqui no canal do YouTube, tá certo? Vou pedir para que vocês deixem um like no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, compartilhar esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender programação em Python, e se tiver alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários e nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!